representante do Centro Espírita Mãos Unidas, trago a todos um fraterno abraço dos nossos irmãos trabalhadores lá do Bezerra de Menezes. E para a gente falar sobre esse tema tão importante, reencarnação, eu vou começar com uma música só para a gente já ir entrando no clima. E a chuva não nos atrapalha de forma alguma, é um efeito especial, né? Natureza, uma festa. Se a vida fosse uma só, entre dores e alegrias, alguns anos viveria, morria e virava pó. Se a vida fosse uma só, tendo rico sorridente, esnobando o carente, eu seria pesar e dó. Se a vida fosse uma só, preso aos erros do passado, viveria amarrado, sem desfrutar um nó. Bendita reencarnação, que dá sentido e ensina, mostra a justiça divina e conforta o coração. Bendita reencarnação, onde o passado latente inclui o caminho presente na busca da evolução. Bendita reencarnação, onde amando e domino do reino de Deus me aproximo com profunda gratidão. Se a vida fosse uma só, entre dores e alegrias, alguns anos viveria, morria e virava pó. Se a vida fosse uma só, vendo rico sorridente, esnobando o carente, eu seria pesar e dó. Se a vida fosse uma só, preso aos erros do passado, viveria amarrado, sem soltar o nó. Bendita reencarnação, que dá sentido e ensina, mostra a justiça divina e conforta o coração. Bendita reencarnação, onde o passado latente inclui o caminho presente na busca da evolução. Bendita reencarnação, onde amando me ilumino, o reino de Deus me aproximo com profunda gratidão. Essa composição, ela inclusive tem um título que é tão grande quanto a letra da música. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo do Evangelho e é uma composição do nosso irmão lá de Santo Ângelo, Edson Cardoso, trabalhador lá de Santo Ângelo, movimento espírita, que ele fez junto com o Wilson Paim, que é um grande compositor de música gaúcha. Coincidiu e gravaram um disco, né? Muito interessante, com temas espíritas, e essa é uma delas. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos pensar, meus irmãos, para começar a
a nossa reflexão, e aí se por acaso vocês tiverem dificuldade para ouvir, pode me falar que eu tento aumentar um pouquinho mais a voz por causa do barulho da chuva, tá? Ou se quiserem alguém chegar mais para frente, aqui, o pessoal que está mais de fundo, fique à vontade, chegue mais para perto para que a gente possa isso, muito obrigado, para que a gente possa ter essa conversa, né? Essa conversa tão importante. Percebam, meus irmãos, que a reencarnação está entre os pilares fundamentais do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina composta de 5 livros codificados por um professor pesquisador, uma pesquisa profunda, mas que ela traz alguns pilares, alguns pontos que são essenciais, e entre elas está a reencarnação. Poderíamos citar a comunicabilidade dos espíritos, com os espíritos encarnados, pluralidade dos mundos habitados. A existência de Deus é um dos pilares, e a imortalidade do espírito, e a reencarnação está nesse ponto. A reencarnação ela não é uma exclusividade do espiritismo. Essa é uma ideia já antiga, de outras culturas, de outras religiões. Mas sabemos que ao longo do tempo, as culturas que tinham a reencarnação inserida no seu processo, digamos assim, religioso, teológico, algumas defendiam que a reencarnação podia ser involutiva, por exemplo. A pessoa lá, dependendo o que ela fizesse numa vida, ela poderia até vir como um animal em outra vida. Esse é um dos exemplos de algumas culturas, como a hindu, por exemplo, que fala de reencarnação. O que acontece no século XIX, quando os espíritos começam a passar a codificação espírita para Allan Kardec? Ela vai trazendo informações, os espíritos nos trazem informações importantíssimas da reencarnação, e de que a reencarnação realmente ela existe, ela é uma lei natural, mas que ela tem um caráter evolutivo. Ela está inserido dentro da lei de progresso. Se reencarna não como punição e nem como prêmio, mas sim como um estágio da jornada do espírito imortal. Vamos reencarnando e dando um passo após o outro, e vamos agregando conhecimento, e esse conhecimento não se perde, esse conhecimento nos acompanha através das reencarnações, e assim vamos encarnando enquanto for preciso, enquanto a gente ainda tiver que melhorar, né? enquanto seres humanos. No Espiritismo, Kardec faz uma pergunta para os espíritos, lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, na parte segunda, que trata dos espíritos. Ele pergunta, mas qual é o fundamento? O que se funda o dogma ou a lei da reencarnação? E os espíritos respondem, na justiça de Deus, na justiça divina e na revelação. Qual a revelação? De que Deus nunca fecha a porta para nenhum filho seu. Ou seja, aquela ideia de penas eternas, que dependendo do tipo de erros que se tivesse, os chamados pecados, iríamos ser condenados à danação eterna, não iríamos ter uma recuperação, né? Iríamos, em algumas religiões, iríamos queimar para a eternidade. Os espíritos nos dizem que não. Eles revelam, eles dizem várias vezes, um bom pai nunca deixa uma porta fechada ao seu filho, sempre deixa aberta ao arrependimento. E na sequência da conversa entre Kardec e os espíritos, a gente percebe que os espíritos vão esclarecendo que enquanto tiver necessidade de reencarnarmos, a gente vai reencarnar. Porque o codificador insiste perguntando o número de reencarnação, tem um limite, e os espíritos vão dizendo, não, vai ser dada todas as oportunidades para que a gente possa avançar, para que a gente possa progredir. E aí, um detalhe que o bom senso, né, o senso comum, ao analisarmos a vida de um modo geral, mesmo que não estejamos em nenhuma
em nenhuma religião, a gente vai perceber que ao longo de uma existência, nós vamos ter pessoas passando por inúmeras dificuldades, das mais diversas, enquanto outros vão tendo muitas facilidades, seja de bem material, gozando de boa saúde, e sempre existe então aquela reflexão, mas onde é que fica uma existência só? Como que alguém sofre tanto e alguém pode desfrutar tanto? Os Espíritos dizem, nesse mesmo capítulo, nessa sequência dessa pergunta, eles dizem isso, que a justiça de Deus está justamente aí. Que as várias existências vão proporcionar várias experiências. Então é um lado racional da doutrina espírita, a reencarnação. Eu quero fazer um parênteses, abrir aqui um enfoque para um pouco da história da humanidade, porque o Espiritismo, a gente tem o Espiritismo como filosofia, a gente tem o Espiritismo como ciência, e a gente tem o Espiritismo como ensinamento moral, né? Ou religioso, como preferir. E essa construção é de todos nós. E aí vamos pensando como que essas questões da vida começam a intrigar os seres humanos. Nós, homens e mulheres. Como será que isso começa a nos intrigar? Questões como, onde estávamos antes de nascer? Né? Como foi que o espírito vai estar naquele corpo pequenininho e vai evoluindo, e vai aprendendo? Por que se sofre tanto na vida? Isso é outra questão filosófica. E mais daí, para onde vamos depois da morte? Que para o ser humano até é fácil entender que antes não tivesse nada, mas fica difícil, após os relacionamentos, a afetividade, a gente pensar que aquele ser amado da gente, que desencarnou, deixou de existir. E eu, será que com tudo isso que eu estou me esforçando na vida, aprendendo, tentando melhorar, eu também, quando eu morrer, eu vou simplesmente deixar de existir? Quando começam esses questionamentos? A gente vai voltar um pouquinho no tempo e eu convido vocês a voltar comigo, mais ou menos 400 mil anos, tá? Mas a gente não vai ficar todo esse tempo, tá? A gente até às 9, né, Gemila? A gente tem que encerrar, né? Não podemos ficar 400 mil anos. Mas hoje a gente vai voltar um pouquinho lá, quando o ser humano, e eu digo por volta de 400 mil anos, quando o ser humano começa a dominar o fogo, olha só. Quando ele começa a dominar o fogo. Porque até então, todos nós, e aqui eu vou dizer nós, que a gente está falando de reencarnação, então se a gente vai falar de história, possivelmente vamos estar falando em alguns momentos que a gente estava participando, alguns de nós, sim. Então, no começo nós nos escondíamos à noite, porque imagina, escurecia, noite, perigo de animais, mais o frio, tinha que procurar abrigo e dormir, se proteger. Com o domínio do fogo, meus irmãos e minhas irmãs, a coisa muda um pouco, porque o fogo, além de aquecer, ele espanta os animais, que são predadores dos seres humanos, lá no começo da nossa jornada, e passa segurança para o ser humano. Então, nesse momento, ele já não precisa mais esconder numa caverna, em algum lugar. Eles podem ficar em volta do fogo, conversando, refletindo sobre o que aconteceu durante o dia. Digo conversando porque gente, a esteira que leva ao início da comunicação, da fala, da linguagem, da própria agricultura, da civilização, vem a partir do fogo. A partir de que as pessoas começam a divagar, começam a formular pensamentos do que aconteceu durante o dia, do que acontece nas estações, e aí essas perguntas começam sim a entrar em pauta. Por que será que chove tanto? Por que será que nós temos tantos temporais? Será que eles não se perguntavam isso? E aquele raio, porque eles já conheciam o fogo, dos raios que caíam nas florestas. Uma coisa é conhecer o fogo, outra coisa é dominar. Eles já conheciam. O domínio é diferente. Então esses questionamentos vão
sendo feitos pelo ser humano, e a gente está falando... Então, quando a gente fala em 400 mil anos, 300 mil anos, vocês percebam a quantidade de tempo que é. É um processo lento, né? De um progresso que vai acontecendo com os seres humanos, biológico, cultural, e o Espiritismo nos diz também, moral. À medida que a consciência vai surgindo de que somos seres humanos, que somos conscientes que existimos, então começa também uma evolução moral. E quem é que dá o pontapé, né? A partida nessa história de tentar explicar fenômenos da natureza, por exemplo, como citamos aqui, ou tentar explicar a questão dos deuses, porque a ideia de divindade, o Espiritismo já nos diz que ela vem dentro de cada um de nós, uma fagulha que vem lá dentro, assim, aquela ideia de que existe uma divindade, mesmo lá no começo, nos primórdios. Quem é que dá o pontapé inicial? Os religiosos, as religiões. Já na pré-história, se vocês observarem aquele monumento de pedra que tem lá na Inglaterra, estão as pedras de pé, depois tem outras pedras em cima, Stonehenge, o nome daquele monumento, aquilo já é organizado de forma circular, e agora há pouco tempo os arqueólogos descobriram uma outra civilização perto ali, um outro grupo que fazia o mesmo tipo de monumento. Porque eles sabiam exatamente, os religiosos, os líderes, que hora que ia ser um dia do solstício, de verão, de inverno, que o sol iria ficar naquele lugar. E isso dava poder para quem sabia, para quem tinha esse conhecimento, tinha poder. Exemplos maias, astecas, incas, egípcios, e aí por diante. E aí por diante. E quando falamos em religião, meus irmãos e minhas irmãs, nesse período, a gente está falando de mitologia. Porque são mitos, são criações. Astecas, por exemplo, o milho, né? A própria civilização ocidental, Adão vem do barro. Então, existe uma mitologia por trás, e mitologias lindíssimas. Todos os povos têm uma mitologia muito rica. Os povos nórdicos, os africanos, todos têm uma mitologia. E a mais conhecida, acreditamos que seja, é a mitologia grega. Os deuses, Zeus, Afrodite, Atena. A mitologia grega realmente talvez seja a mais popular no Ocidente e tem influenciado o Ocidente. E aí, minha gente, que vem um detalhe interessante. É justamente na Grécia, onde tem essa mitologia tão forte, tão rica, que vai surgir uma nova ideia, uma nova corrente de pensamento, chamada filosofia. Vocês viram como a gente veio rápido de 400 anos para cá, né? A gente já está em 1000 e tantos antes de Cristo. Filosofia. E a gente tem, entre os filósofos, que também é a Grécia, que nos traz a popularidade da filosofia, foi lá que nasceu essa corrente de pensamento, ela nos traz um filósofo. Opa, né? Agora, espera. Ele nos traz um filósofo, gente, que é talvez o mais conhecido também, que é Sócrates. Não sei se eu vou continuar, não vai atrapalhar. Muito tranquilo. O que está ali passando no telão são trechos, né, dos livros da codificação que falam da reencarnação. Então, vocês fiquem à vontade para assistir, apreciar as imagens, enfim, enquanto vamos conversando. Então, para a gente buscar desde o começo, a gente fez essa reflexão lá no começo da história para conseguir puxar esse ponto até a Grécia ali, até a filosofia,
que justamente a Grécia vai ter uma mitologia muito forte, uma filosofia muito forte. E agora vocês vão entender aonde queremos chegar com essa reflexão. Porque um dos filósofos mais conhecidos até hoje é o filósofo Sócrates. Então Sócrates é um cara que começa a levantar essas ideias de pensamentos mais complexos a partir da filosofia. Ele não é o primeiro filósofo, mas ele é muito conhecido, e o seu discípulo, Platão, também. Ele também é muito conhecido. E aí eu quero já deixar uma dica de leitura aqui sobre Sócrates e Platão. O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na introdução, a gente vai achar Sócrates e Platão. Porque ali o Kardec nos diz o seguinte, que Sócrates e Platão, eles são os precursores do cristianismo e do Espiritismo. Por quê? Porque Sócrates e Platão, eles já defendiam a ideia da imortalidade da alma e da reencarnação. Inclusive de que o espírito continuava voltando enquanto ele tivesse questões a resolver. Vejam só, minha gente, como que a coisa vai desenrolando. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: para quem achar que é uma heresia, né, dizer que uma doutrina pagã precursora do cristianismo, é importante entender que de tempos em tempos espíritos vêm para aceitar essa doutrina, que eles aceitam primeiro a ideia da doutrina e eles começam a divulgar. Então, obviamente que a doutrina divulgada por Cristo, por Jesus, muito mais complexa e complexa. Mas outros missionários vieram antes para trazer já a ideia, que Sócrates e Platão foram dois deles. Mas como que a gente vai conseguir, pessoal, entender a justiça divina com base no Espiritismo? E eu queria aproveitar para chamar a atenção, quando se fala em justiça, para a gente não correr o risco de pegar Deus para nosso capanga, né? Porque acontece religiosos que dizem assim, mas a justiça de Deus vai ser feita. Eu não faço nada, mas vai se acertar com Deus. Mas nós precisamos entender que a justiça de Deus, segundo nos diz o Espiritismo, ela é acompanhada de bondade, de amor. Porque quando lá no começo do livro dos Espíritos perguntava Kardec perguntou o que é Deus, e ele diz inteligência suprema, causa primária, todas as coisas. Ele vai dizendo que senão, os Espíritos dizem, né? Não tem como conhecer totalmente Deus, mas a gente pode conhecer a sua natureza através dos seus atributos. Que ele é imutável, ele é eterno, ele é soberanamente justo e bom. Eu vim conversando com a colega lá no desenho, e a gente conversou sobre esses assuntos, e ele é soberanamente justo e bom. Então, se ele é soberanamente justo, porque ele é Deus, ele é totalmente justo, é perfeita a justiça dele, e ele é bom, ao mesmo tempo, quando é que está colocado no mesmo atributo, essa justiça vem com bondade. Jamais haverá alguma situação que envolva a justiça de Deus e que não seja para alguém, para aquela pessoa. Isso é importante. A ideia do Deus vingativo, daquele Deus colérico, isso já ficou para trás a partir de Jesus. E o Espiritismo vem reforçar isso, que Deus é amor. E aí percebam, gente, que tem a primeira epístola de Pedro, ele fala o seguinte, ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E é exatamente isso. A lei do amor tem condição de fazer com que os nossos sofrimentos, a nossa caminhada, se torne mais suave. Não é deixar de ser responsabilizado, não é deixar de acertar as contas com aquilo que a gente fez, mas é deixar mais suave, a gente conseguir entender e conseguir suportar de uma forma mais leve.
Percebam isso, que lá na lei do amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando está falando que a lei do amor, que o amor é a primeira palavra do alfabeto, do vocabulário divino, lá adiante, lá no parágrafo, diz assim: e aí os Espíritos vêm pronunciar a segunda palavra do vocabulário divino. E qual é a segunda palavra do vocabulário divino? É a reencarnação. É a reencarnação. Então, é importante a gente entender que dentro do que os Espíritos nos trazem como orientação, é que a reencarnação não é punição, a reencarnação não é prêmio, mas ela é um estágio da nossa jornada. Eu queria citar para vocês que na Bíblia, por exemplo, reencarnação, né? Eu acho que é uma discussão que sempre existe na conversa quando tem espíritas e outras denominações, quando há essa conversa. Mas é a Bíblia. A Bíblia fala da reencarnação e a gente tem alguns trechos, sim, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Um dos trechos é quando Jesus pergunta a Pedro, né? Quem dizem que eu sou? Né? E ele diz, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista. Veja bem, eles estão falando de uma nova vida, né? E quando Jesus tem aquele momento da transfiguração, que é conhecido da tradição cristã, e que Pedro entende que Jesus é o Cristo enviado por Deus, os apóstolos questionam Jesus da seguinte forma: mas por que as Escrituras nos dizem sempre que Elias vai voltar antes da chegada do Cristo? Se o Senhor é o Cristo, mas Elias ia voltar. E como que Jesus responde para eles? Elias já voltou e vocês não o conheceram e fizeram com ele o que bem que era João Batista. Em duas passagens no Novo Testamento, Jesus se refere a João Batista como Elias, como a reencarnação de Elias. Não está explícito, não está, e realmente você sabe que Jesus falava por parábolas já justamente para o pessoal da época poder compreender os seus ensinamentos. E são ensinamentos complexos, que 2030 anos, né, 2024 pelo calendário, mas um pouquinho mais, segundo dizem os historiadores, as pessoas estão tentando entender os ensinamentos de Jesus. A gente continua, graças a Deus, aqui reunido, né, em volta dos ensinamentos do Cristo, através do Espiritismo, mas a gente ainda tem um esforço muito grande para tentar compreender e para vivenciar muito mais ainda. Uma outra passagem bíblica do Novo Testamento, do livro de João, um dos sábios do templo, um fariseu, chamado... Como é que foi o nome agora? Nicodemos. Nicodemos, então, é um doutor da lei, né? Ele é uma das figuras mais importantes do Sinédrio. E ele procura Jesus. Em uma noite que ele está agitado com o que Jesus está fazendo, e ele é um homem muito inteligente, estudioso, um bom homem. E ele procura Jesus, e ele vai perguntar justamente isso para Jesus. O que a gente tem que fazer para alcançar o reino de Deus? E ele ainda diz para Jesus: o que tu fazes é porque Deus está contigo, senão tu não faria. Olha só a inteligência desse homem. Ele é do Sinédrio, ele é um fariseu. E ele, mesmo sabendo que Jesus é controverso dentro da religião judaica, ele diz isso: tu só fazes porque Deus está contigo. O que eu preciso fazer? E Jesus diz para ele: ninguém, o nome da música, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E dá um nó na cabeça do Nicodemos. Mas como assim, mestre? Como que um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe? Como isso pode acontecer? E aí segue um diálogo que é muito bonito, tanto no Novo Testamento, meus irmãos, quanto no livro A Boa Nova, do Chico Xavier. No Novo Testamento, o título lá do capítulo é Jesus e Nicodemos.
E na Boa Nova é o encontro de Jesus com Nicodemos, e aí, claro que o Chico traz toda uma questão literária, né? Uma licença poética, um diálogo em que acrescenta os discípulos que estavam junto, e que o assunto é exatamente esse, pessoal, é a reencarnação. Essa conversa que Jesus tem com Nicodemos. Então vejam só, estava assim na Bíblia. Agora, se hoje ainda é difícil para nós entendermos, compreender um conceito tão complexo, vocês imaginam o que devia ser na época. E aí, vocês sabem que eu não sei quantas palestras com esse tema eu já fiz. Eu tive a oportunidade de visitar várias casas fazendo esse tema. Como a gente vai mexendo, sempre vai mexendo, faz e mexe para a próxima mexe de novo, e vai ler uma outra coisa, e vai reler, a gente vai vendo no dia a dia, no nosso dia a dia, essas questões muito claras. Conversando com amigos, né, estudiosos do Espiritismo, falando que a reencarnação, já na época de Kardec, talvez fosse o conceito mais difícil de ser aceito. Numa oportunidade, tivemos uma casa espírita, ficamos sabendo que um senhor lá estava indo, estava frequentando, estava gostando muito, mas quando anunciaram a palestra que era a reencarnação, não, aí vocês estão forçando a barra, nessa eu não vou. E assim por diante, conversando com um amigo, que a gente tinha uma liberdade muito grande, ele é de outra denominação religiosa, e a gente conversa, e até brincadeiras a gente faz, tá? Talvez até que não, até brincadeira que não deveria ser feita, né? Mas a gente brinca e conversa. Mas um dia conversando sobre a questão das crianças, né? Como as crianças estão evoluindo mais rápido, né? Estão cada vez mais espertas, a questão do computador, e outros já nascem umas ideias. E eu disse, se tu não fosse de determinada religião, né, eu ia te dizer que era reencarnação. a gente é acostumado a brincar um com o outro. Naquele dia ele não gostou. Claramente ele se chateou. Ele, não é. E uma outra amiga que estava junto, que era espírita, disse, calma, que eles nunca vão aceitar isso. Porque é difícil mesmo. E a própria reencarnação pode explicar isso para nós. Por quê? O Espiritismo é século XIX. Quantas encarnações nós já tivemos, pessoal, em outros movimentos religiosos, né, que não aceitavam a reencarnação. Então a gente traz isso numa bagagem que é de muito tempo. Então a gente precisa ter calma, a gente precisa sim divulgar, quando der para fazer uma palestra, conversar sobre o tema, a gente tem que vir, tentar esclarecer aos poucos, fazer as leituras necessárias, mas é importantíssimo. Como abrimos a exposição falando, é um dos pilares do Espiritismo. Se a gente for pegar nos pontos principais, a reencarnação está ali. E como se fala bastante, falamos bastante da questão filosófica, da questão moral da reencarnação, eu queria puxar um assunto que vai para o lado científico da doutrina, mas que é importante. Claro, alguns são frequentadores, nem todos são estudantes, ou enfim, o grau de estudo espiritismo que tem, mas o nosso espírito, meus irmãos, tem um corpo, antes, além do corpo físico, que é chamado de perispírito. Perispírito, é um corpo fluídico. Então, quando o espírito reencarna, o perispírito fica conectado a esse corpo que estamos aqui enxergando. Nós estamos nos vendo espíritos com um corpo físico encarnado. Os espíritos que não estão ligados ao corpo físico, eles têm o mesmo corpo fluídico. Então a diferença de nós encarnados para espíritos desencarnados, a diferença é que o perispírito está ligado ao corpo físico. Essa é a diferença. Todos nós somos espíritos com um corpo fluídico, que entre as propriedades dele, ele pode ser maleável, ele pode ser adaptável, vai tomando formas. Tanto é que no momento da concepção, no momento que o corpo vai ser ligado, o perispírito vai ser ligado ao corpo da criança, ele é moldado.
E depois ele vai acompanhando a evolução daquele corpo físico. Isso é Kardec, gente, isso é codificação. E depois, quando a gente desencarna, os médios videntes, por exemplo, que enxergam os espíritos encarnados, normalmente eles aparecem com daquela forma que eles tinham na última existência. Com aquele corpo, aquele espírito está mudado daquela forma. Então, não é simplesmente falar da encarnação. Existe todo um estudo, toda uma pesquisa de Kardec que envolve o corpo fluídico, que envolve o perispírito, que explica como que é possível, então, um espírito desencarnado ser ligado ao corpo físico e depois, claro, desligado novamente. Claro que é um assunto para estudo, um estudo mais profundo, mas espero, eu gosto de tocar nesse assunto, eu espero dar uma mexidinha com vocês assim, para deixar com mais vontade de ler, para deixar com mais vontade de conhecer o Espiritismo. Tá? Acabei me passando, gente, porque a gente passou por causa da chuva. Se vocês me permitirem, eu vou fazer mais uma música para vocês, como prece, e daí já vou fazer o encerramento. Tá? E que como a gente estava estudando aqui, Deus vai fazer sempre o melhor por nós, por mais que não pareça. Eu acho que essa canção tem muito a ver assim, com esse momento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Faz minha alma retornar, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, do amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, pois tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me confortam. Prepares a mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unges minha face e o meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Faz minha alma retornar, guia-me pelas veredas
justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, pois tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado me confortam. Prepares a mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unges minha face e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e eu voltarei para a casa do Senhor por muitos anos. Queremos agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco, nos acompanhando, nos amparando nesse momento, nesse trabalho, pedindo amparo a todos que se fizeram presente, encarnados e desencarnados, e a todos aqueles que não estão presentes, mas que nos acompanham pela internet. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias